Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Direito e Liberdade Financeira. Meu nome é Alana Viana, eu sou advogada, especialista na área de família, na área sucessória, e hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro no casamento. Bruno Perini compartilhou um post essa semana que me chamou muito a atenção. Ele diz que a virada financeira começa justamente quando você consegue acumular os seus R$10.000. Bom, a verdade é que todos nós buscamos, independência financeira, viver uma vida mais organizada, mas a verdade é que muitos casais acabam negligenciando essa parte. Inclusive, esse é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil nos últimos tempos, a questão financeira, falar sobre dinheiro. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai entender como começar, um planejamento financeiro dentro do relacionamento, como incluir esse tipo de conversa para que você tenha um relacionamento mais saudável e com as expectativas alinhadas. E o ponto que ele traz é muito importante, tá? Não é só o fato de conseguir chegar nos R$10.000, mas o fato de que a partir daqui você começa a entender qual é o seu relacionamento com o dinheiro, quais são os seus objetivos. Muitos casais começam a vida a dois sem conversar sobre coisas básicas como planos, futuro, como a pessoa lida com o dinheiro, como essa questão da organização financeira. Às vezes, a gente tem alguns resquícios, da criação, de como o pai ou como a mãe lidava com esse tipo de situação. Mas isso é importante desde já ficar claro entre o casal para que vocês consigam ter uma relação transparente, duradoura. E é importante, de fato, entender o que é essa organização financeira e como ela pode ajudar. Eu vou trazer aqui hoje um caso, um exemplo, para a gente pensar um pouco e refletir sobre como o dinheiro ele é importante e como ele influencia para um relacionamento saudável. Ela conversa sobre ele. O fato é que nos últimos tempos, essa tem sido uma das maiores causas de divórcio, A dificuldade financeira, a falta de clareza sobre o dinheiro. E tem um dado importante também que no último ano os brasileiros ficaram muito endividados. E esse é um dado muito importante, porque ajuda a gente a entender qual é o comportamento, padrão. Mas isso não quer dizer que no seu relacionamento você precise ser assim, precise seguir esse comportamento. Então aqui o papo que eu quero bater hoje com vocês é justamente sobre isso. Como é que nós podemos começar uma organização financeira? O primeiro ponto é, se você vive num relacionamento ou se você vai se casar, primeiro vocês precisam conversar sobre expectativas. Você precisa entender onde o outro está, onde o outro quer chegar, quais são os objetivos que vocês têm em comum, e é também possível e indispensável que vocês planilhem, organizem, Nós vamos morar juntos? Vamos morar onde? Vamos adquirir um imóvel? Vamos pagar aluguel? Quais são as despesas que estão envolvidas nisso? Então é importante, o primeiro passo do planejamento financeiro é você listar a sua receita e as suas despesas, para você entender a partir dali quais são seus objetivos e o que você vai traçar para alcançar suas metas. Por exemplo, um casal que começa a vida morando de aluguel, eles obviamente vão querer ter a casa própria em muitos casos. Então, qual é o objetivo? Ter a casa própria. Então, nós vamos listar aqui o que nós precisamos fazer para chegar na casa própria. E isso inclui um planejamento mensal, um estabelecimento de metas, quanto vocês vão tirar ali do casamento para destinar para esse objetivo final. O segundo ponto é conversar sobre o regime de bens, tá? O regime de bens, ele é essencial. Ele deve ser incluído o mais rápido possível dentro da conversa do relacionamento, porque ele vai determinar como vão ser feita a aquisição desses bens e qual a implicação jurídica disso. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido na constância do casamento se comunica, inclusive as dívidas. Será que é interessante esse tipo de regime para o objetivo de vocês? Por exemplo, se ela trabalha de forma fixa numa empresa e você tem a sua própria empresa, será que esse tipo de regime é interessante? Em muitos casos, as pessoas optam pelo regime da separação total, ou fazem um pacto antinupcial antes, excluindo essa empresa, para que possíveis dívidas não recaiam sobre o outro. Então, são mecanismos importantes que devem ser levados em consideração. Segundo ponto, falar sobre regime de bem. Conversa sobre filhos. Esse é o terceiro ponto que eu considero muito importante dentro de um relacionamento e que também impacta diretamente a sua organização financeira. É preciso entender se vocês vão querer ter filhos, em qual momento vocês vão querer e, obviamente, filhos envolve custos.
Então, muito acontece das pessoas terem um filho e não se planejarem para isso, porque precisa ter uma assistência. Acredito que todos queremos o melhor, né? Quando a gente planeja algo. Então, filho tem custos com escola, plano de saúde, atividades extracurriculares. Então, é preciso entender qual o custo de um filho dentro de um relacionamento. Isso vai ajudar com que vocês tenham ali mais uma expectativa alinhada e entender também qual é o papel de cada um. Inclusive, num pacto antinupcial, você pode trazer cláusulas específicas nesse sentido. Por exemplo, coisas básicas de tarefas diárias, quem leva na escola, quem busca na escola, quem fica responsável por o quê. Então, o pacto antinupcial, ele também pode englobar esse tipo de questão. Então, o terceiro ponto é conversar sobre filhos. Vivemos no presente e devemos viver com o pé no chão pensando no presente. Mas também é importante que vocês incluam falar sobre o futuro. Então, o quarto ponto muito importante dentro da organização familiar financeira é conversar sobre o futuro, né? Sobre os sonhos, sobre os planos. Então, ter ali determinado uma visão, conversar com seu parceiro sobre quais são os seus objetivos, os seus anseios, isso faz com que vocês aprendam, né, a ponderar, a entender um ao outro a razão de ser de algumas coisas. Então, a conversa sobre o futuro, ela é indispensável e ela tem que ser um exercício diário, né? Um exercício constante, porque na maioria das vezes os casais acabam negligenciando todos esses fatores. Não falam sobre organização financeira, quanto entra, quanto sai, receitas e despesas, não conversam sobre o regime de bens e aí acabam escolhendo um regime que não é o mais indicado ali para a situação concreta. Terceiro, não conversam sobre os filhos. E o quarto e último ponto que eu trago aqui é não conversar sobre o futuro, né? Sobre o que cada um quer para si. Porque apesar de estarmos dentro de um relacionamento ou dentro de um casamento, é importante entender a individualidade de cada um. Mesmo que a gente se torne uma só pessoa, que todos caminhem ali para um único objetivo enquanto casal, mas também existem as vontades, né, individuais, os sonhos pessoais individuais. Então é importante que converse sobre o futuro para que isso não fique desalinhado, tá? Você vai casar, se você mora junto com alguém, já conversa com o seu parceiro sobre esses aspectos e procure, né, busque uma orientação jurídica especializada na área de família para entender como ela pode te ajudar a fazer essa organização familiar da melhor maneira possível. Já se inscreve aqui no canal, salva esse vídeo e compartilha para quem precisa saber dessa informação e me conta aqui nos comentários o que você achou, né? Se você considera esses pontos importantes sobre dinheiro, organização financeira, conversar sobre filhos, futuro, regime de bens, me conta aqui nos comentários que eu quero saber.